Olá a todos, vocês estão me ouvindo? Começando uma live aqui. Vamos falar um pouquinho sobre meu livro. Prepare uma aguinha. Opa, vamos lá, todo mundo que está chegando aí. Bom, a ideia dessa live é falar um pouquinho sobre o meu livro e também sobre autismo no geral. Então hoje teremos uma convidada aqui na live. Vamos conversar sobre diagnóstico do autismo. Muito bem. Muito bem, então. Tenho aqui um roteiro especial para seguir. Bom, para quem não me conhece, eu sou o Leon Nunes, escritor, autista. E como escritor, eu tenho escrito já alguns livros, alguns deles publicados, outros ainda não. E como autista, eu senti a necessidade de escrever essa história. Nas esquinas do corpo tudo é instável, porque foi necessário abordar esse tema autismo, e acima de tudo foi uma sensação urgente de escrita. Mas, como eu falei na última live com a Uyara, eu percebi o potencial dessa história quando eu terminei ela. Então, vai muito além do que propriamente mais um livro meu. Se fosse mais um livro, tudo bem, está ótimo, mas vai muito mais além. E o assunto é importantíssimo a gente frisar. Autismo, precisamos ter consciência de que muitas pessoas têm autismo, pessoas estão recebendo o diagnóstico tardiamente. Basicamente é o seguinte: hoje teremos uma live, vamos ter a convidada, inclusive ela já está aqui Muito bem. Inclusive ela já está aqui na live. Vamos ver como é que a gente faz para receber o convite dela. Eu não sei muito bem mexer aqui no celular, mas vamos entender. O nome dela é Karina Galvão. Ela é assistente social. Só um pouquinho. Isso. Certo. Aí, ó. Muito bem. Então, a Karina Galvão, ela é uma assistente social, mulher autista, diagnosticada tardiamente, também, como eu fui. Mãe atípica de um menino de 12 anos com diagnóstico de transtorno do espectro autista desde os 3 anos. Muito bem. O objetivo desse encontro... O autismo é algo que ainda hoje muitas pessoas silenciam. O autismo na vida adulta, e principalmente maternidade atípica, a importância também da literatura como uma ferramenta de visibilidade. Então, são frentes que a gente precisa abordar para que o assunto autismo consiga abranger mais um público maior. Então vamos aceitar aqui a entrada. Está entrando. Oi, Karina. Boa noite, oi, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Tudo bem. Ótimo saber. Então, eu fiz uma apresentação aqui, falei um pouquinho sobre você, enfim,
Você é assistente social e mulher autista também diagnosticada tardiamente, é isso? Sim. Inclusive, a profissão eu escolhi depois do diagnóstico do meu filho, das dificuldades que eu senti de ir atrás dos direitos, né? Eu sempre fui uma pessoa muito xereta, de gostar de procurar. Mas me veio na minha cabeça na época o que eu vou fazer para ajudar, entre aspas, tá? Que depois eu vi que não é ajudar, depois da graduação, aquelas pessoas que não têm acesso, por exemplo, à internet, que não têm acesso à informação. Eu quero ajudar essa galera. E daí eu fiquei em dúvida entre 3 graduações, né? E daí eu escolhi o serviço social. Muito bem. E ser assistente social te ajudou como, enfim, como autista, se entender como autista? Essa é uma Então, pergunta bem aleatória que eu estou sim, fazendo. o meu diagnóstico ele veio depois de formada, né? Ele veio em Uhum. janeiro deste ano. Eu já sou formada desde 2020. Sim, ótimo. Ótimo, isso daí. Bom, é importantíssimo o estudo, independente qual a área que vai se seguir. E eu tenho certeza que mesmo sem o diagnóstico, você, você teve um foco bastante grande nesse curso. Claro, cada um pode fazer qualquer outro curso, mas às vezes quando a gente coloca o nosso hiperfoco naquilo, faz de maneira mais profunda, né? Isso Sim, como eu disse, é muito né? interessante. Entre aspas, Exatamente. eu queria ajudar as pessoas que não tinham acesso, né? Uhum. E daí eu foquei na faculdade com esse objetivo, mas eu vi que vai muito, muito além, né? Vai, Vai muito além sempre vai, disso. sempre vai, porque a pessoa pode escolher diversos outras áreas e, de alguma maneira, todas as áreas, não precisa necessariamente ser da área da saúde, mas a área da saúde dá um reforço muito maior. É, todas as áreas podem auxiliar em algum aspecto alguém que é autista, mesmo que venha ter o diagnóstico tardiamente, né? Eu lembro que eu fiz faculdade de administração de empresas entre 2004 e 2008. Eu não segui a área, enfim, mas algumas coisas eu aprendi, assim, barreiras foram quebradas, entendeu? E também bastante dificuldade, porque na época eu não tinha o diagnóstico, nem passava pela minha cabeça a ideia do autismo, mas eu tinha uma certa noção de que eu, de alguma maneira, tinha alguma coisa, eu não sabia o que, mas imaginava que sim, então, quer dizer, eu acho que isso acontecia contigo também, né? Eu sempre desconfiei que eu tinha TDAH. TDAH eu sempre falei, eu devo ter, porque eu perco muita atenção, não vou citar nomes profissionais, mas sempre falando, Claro. não, você perde o foco por causa da ansiedade. Ansiedade. Ah, você perde o foco por causa da ansiedade. Eu falei, mas não é possível. E quando eu entrei na área do serviço social, né, que eu me formei em 2020, comecei a trabalhar em 2022, sou na área pública. Eu comecei a notar que as minhas colegas, né, os outros técnicos, não tinham algumas dificuldades que eu tinha. Por exemplo, o dia que eu faço visita, eu fico com um cansaço assim absurdo. Elas ficam cansadas também, mas parece que é menos. Para escrever um relatório, eu precisava de música e eu ia cantando Correto. a música e digitando outra coisa. Só que isso cansava muito. Mas por quê? Porque eu escutava o barulho do passarinho lá fora, tem uma piscina, eu escutava o barulho da piscina, eu escutava às vezes Bem a isso aí. risada, às vezes uma pessoa que estava no outro atendimento fala muito alto, eu acabava escutando e a música ali fazia ficar neutro o ambiente. Só que eu não imaginava que podia ser autismo. Eu não imaginava, mesmo sendo mãe de um adolescente de 12 anos, estando, vamos dizer assim, na área do autismo há 9 anos. 9 anos, né? É, tem essa questão porque vai afetar, independente a falta do diagnóstico, vai afetar a gente. Agora, claro que com o diagnóstico cedo, na infância, a adolescência, a vida adulta vai ter outros moldes, né? Então, por exemplo, o seu filho também é autista, né? Sim. Eu acredito que ele vai ter uma adolescência, ele já começa a ter uma adolescência e terá uma vida adulta muito melhor, com barreiras, claro, isso a gente não tem como evitar, mas com mais amabilidade.
de uma maneira mais serena. Eu acredito nisso. Falta muito ainda para ser descoberto coisas do autismo, mas falta também muito a conscientização das pessoas, né? Quer dizer, enquanto você encontra uma pessoa que é bastante consciente nessas questões, e aqui eu posso falar de qualquer pessoa, seja religiosa, seja, enfim, né? Tu vai encontrar outras tantas que estão dizendo, está inventando coisas, ou quem sabe fazendo, querendo tirar proveito de um possível diagnóstico e não sei o que lá. Então, já é bastante ruim quando isso acontece, né? E eu espero que isso não aconteça mais adiante com o seu filho, por exemplo, ou outros colegas de autismo. Né? Ele sabe do diagnóstico dele desde os 8 anos de idade, que foi quando eu senti a necessidade de contar para ele, né? Eu expliquei para ele na época, né, de uma forma mais lúdica, que o cérebro dele funcionava um pouquinho diferente de algumas pessoas, mas que tinha pessoas que tinham um cérebro igual ao dele. Mas isso não fazia ele melhor e nem pior. Que ele teria algumas habilidades melhor que outras pessoas, mas ele teria algumas limitações. Na época eu ainda até usei a questão, né? Ele tem medo de barata, eu falei, a mamãe não tem. Só que você não tem medo de altura, e a mamãe tem, e tá tudo bem. Perfeito. É uma troca também, né? Não deixa de ser uma troca muito boa entre você e seu filho. Eu acredito que vocês estão aprendendo bastante um com o outro, não só por ser mãe e filho e mãe, o que é óbvio, aprenderia de qualquer maneira, mas por ambos ser autistas, né? Sim. E muda muito, né? Porque quando veio o meu diagnóstico, a minha cabeça ficou assim, mesmo eu estando dentro da área. Eu não era autista e agora eu sou. Ficou isso na minha cabeça. Olha, mesmo eu tendo conhecimento, até eu virar a chavinha, e eu faço terapia faz muitos anos, isso eu acredito que me ajudou muito, né? Até virar a minha chavinha ali, eu sempre fui autista, eu não sabia. Eu levei um mês. Levou. Um mês para virar essa chave de eu não era autista, agora eu sou, para mudar para eu sempre fui e não sabia. Correto. O diagnóstico, ele liberta, mas assusta também, né? A gente nunca quer ter algo, entendeu? Algum déficit ou um transtorno, enfim, a gente nunca quer, mas quando a gente nasce assim, né? Então não tem como evitar uma coisa dessas. Eu também ouvi, lógico, eu não vou citar nomes também, que muitas pessoas de um profissional, né, que tinha muitas pessoas que iam até ele, adultos, em busca do diagnóstico por conta de benefícios. Aí eu fiz um questionamento para esse profissional, quais benefícios? Eu sou funcionária pública, o BPC está fora de cogitação. Tá fora de cogitação. O quê? Uma fila prioritária e ainda as pessoas ficarem me questionando porque estou na fila? Uma vaga de estacionamento preferencial e todo mundo olhando feio porque eu ando? Eu falei, eu queria entender quais benefícios. Os benefícios de você ser subjulgado e já colocado como deficiente mesmo no sentido de incapaz ali, de fazer uma coisa só por conta do seu diagnóstico. Eu falei, eu queria entender qual benefício que seria. Realmente, há muitas pessoas que pensam dessa forma. É uma maneira bastante maldosa, eu diria. Talvez algumas pessoas não tenham a culpa de pensar dessa forma. Outras têm, vamos ser com isso. Sim. Né? Mas falta consciência de que o autismo está presente e principalmente está dentro de nós uma condição que o neurotípico não consegue alcançar, entendeu? Quer dizer, consegue, com empatia, né, respeitar o próximo, etc. Mas, essencialmente, quando a pessoa está lá falando... Eu vou te confessar uma coisa. Tem colegas autistas também que andam falando coisas aí que não me agradam nada, entendeu? Então, sabe,
a gente, a gente descobrir, ter o diagnóstico é um passo para conhecermos quem somos e para conhecer quem as outras pessoas são também. Ou seja, da maneira como elas se comportam diante da gente. Eu, assim, falando na questão de trabalho, eu sou muito grata a toda a equipe, porque eu fui muito bem acolhida pelos colegas, né? Assim, foi como se eu tivesse chegado ali de novo, mas de uma maneira muito melhor. Perguntado até, teve uma possibilidade de eu trocar de mesa apenas, mas foi perguntado, você quer trocar de lugar? Não foi aquele negócio, vai trocar, porque sabe da dificuldade que eu tenho com mudanças. E para mim, então, é que eu era chata antes do diagnóstico, que eu não gostava que mexesse no meu cantinho porque eu era chata. Na minha concepção, né? Então, assim, eu fui muito bem acolhida. Quando às vezes surge um caso mais específico que tem a questão de autistas envolvidos, os colegas me procuram, eu fico muito, muito grata, né? Por isso, né? E até com uma responsabilidade muito grande de ser referência nisso, né? No sentido ali, eu não posso reclamar, mas eu sei que essa realidade não é a da maioria. Que a maioria, quando expõe, principalmente na empresa privada, o diagnóstico é até mandar embora. Exatamente. Tem essa, infelizmente, não, eles não têm a empatia necessária, né? Muita gente não tem essa empatia. Eu vi aqui o comentário da Morello, as pessoas que usam a causa autista para auto se promover é uma causa séria. Realmente, muito séria essa causa. Aqui, claro, eu estou promovendo o meu livro, entendeu? É o que eu faço, é a minha atividade, é o meu hiperfoco, mas não é só porque é um livro de autismo, é um grito, tu entendeu? Ou seja, vai além do livro em si, entendeu? De fato, é bastante séria essa questão do autismo, porque vencer algumas barreiras sozinho não é nada fácil, mesmo em grupo. A Karina também, ela mora aqui na minha cidade, a Camorelo, né? E a gente já se conhecia há muitos anos e depois veio, né? Ela até tá comentando aí a suspeita do diagnóstico da filha dela, que ainda não fechou, porque pelo SUS é muito demorado. É demorado. Muito, 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 né? E a gente acabou se reaproximando por conta do diagnóstico do meu filho, da suspeita do diagnóstico dela. E aí, quando veio o meu diagnóstico também, aí acaba que vai se juntando, né? Aqui a gente montou um grupo também de WhatsApp com autistas adultos. Estamos em 7, se não me falha a memória. Mas diferente das crianças, só tem um homem e 6 mulheres. E no grupo de pais e mães, a predominância é de meninos. Eu acredito que seja por mulheres ser mais difícil o diagnóstico e serem mais tardio o diagnóstico das mulheres. Eu acredito que seja relacionado a isso. Mas eu achei muito incrível, porque no grupo de pais, a grande maioria tem filhos homens autistas. E no grupo de adulto, a maioria é mulher. Grupo de adulto, a maioria é mulher, interessante. Aqui no grupo nosso da minha cidade, correto, no WhatsApp, correto. né? Mas não deixa de ser verdade claro, é uma amostragem, todo grupo é uma amostragem de dados, né? Então não deixa de ser uma verdade isso. Mas é muito interessante esse dado que você me traz, porque eu não tinha tanta noção. Quer dizer, qualquer pessoa pode vir a ser autista mediante um diagnóstico, ou seja, se a pessoa tem determinados comportamentos, etc. Mas eu não sabia dessa vamos dizer assim, eu não queria dizer porcentagem, dessa quantidade, vamos falar nesse sentido, ou pelo menos diretamente nesse grupo que você está falando, que você participa, né? Basicamente, a partir desse grupo, a partir dessa... Eu até pensei aqui numa questão interessante. A partir desse grupo, por WhatsApp, né? Você falou. Sim. Esse grupo de WhatsApp. Né? Uhum. Esse
grupo de WhatsApp são pessoas que você conhece ou são pessoas Brasil afora? Assim, digo, Não, é um local? grupo aqui do município, né? Que eu moro na cidade de Tá, Avaré, certo. interior de São Paulo. Uhum. É um grupo daqui. E aí, depois que veio meu diagnóstico, eu achei interessante a gente. Falei, poxa, eu converso com as mães como mãe, mas eu tô sentindo a necessidade de conversar com os meus iguais. Eu até brinco assim com os meus iguais, né? Eu falo os iguais. Né? Eu senti essa necessidade. E é muito bacana, porque tem dia que o grupo tá assim, aquela converseira. E tem dia que passa 2, 3 dias, ninguém fala nem bom dia, boa tarde. E tá tudo bem. Sim. Sim, sem dúvida. Só que em Ótimo, outros diria. grupos, né? Em outros grupos que a gente tem pessoas neurotípicas, se você fica sem falar um bom dia ali, sem educação. Olha lá, ó, já tá se excluindo. Ixi, olha lá, metida, a nojenta, a não sei o quê. Então, assim, ali eu falo, ali eu posso ser eu. É, exatamente. Essa questão de posso ser eu, como você falou. A partir, então, do diagnóstico, mudou alguma coisa no teu dia a dia? Além disso que você relatou, comportamento tanto com pessoas que, de alguma maneira, identificaram em si a possibilidade do autismo e também com pessoas neurotípicas? Com outras, principalmente com outras mães, né, do grupo de mães, quando eu tomei a decisão de deixar público o meu diagnóstico, né, pensando também em auxiliar esses outros adultos, né. Muitas mães do grupo vieram, eu acho que eu sou também. Daí eu sempre converso. Quais características você acha que você tem? Te causa prejuízo? Se te causa prejuízo, procure ajuda. Porque eu falo, às vezes, hoje eu não estou a fim de socializar. Às vezes você só está cansado. E um dia você descansou, acabou. Mas com nós, né, que somos autistas, é outra pegada, é outra coisa. Né? Então você precisa avaliar isso e levar tudo isso para o neuropsicólogo e depois passar com o psiquiatra ou com o neurologista aí para estar fechando o diagnóstico. Só que é muito caro e pelo SUS é muito demorado. Pelo menos aqui, tá? Tô falando da realidade da minha cidade, né? De toda, então, assim, de toda a realidade do Brasil. A realidade do Brasil. Não tem como escapar. Então, assim, bastante pessoas vieram me procurar e pessoas que são típicas vieram. Nossa, mas você não parece. Nossa, mas você conversa. Eu falo, sabia que eu tenho dificuldade na comunicação? Quando eu falo isso, ninguém acredita. Pois é. Mas exatamente. Qual a que custo da minha saúde mental eu me comunico bem, né? Às vezes, para uma pessoa típica, ela vai ter um bate-papo e vai ser tranquilo. Mas para mim, não. Depois eu vou ter que ir lá, recarregar a bateria, fazer alguma coisa que me regula, que me deixa tranquila. Tá tudo bem, essa é a estratégia. Mas eu ouvi muito que eu estava mais autista. Eu parei de mascarar os movimentos repetitivos, né? Por exemplo, tinha reunião no trabalho, eu ficava com a caneta embaixo da mesa fazendo assim, ó. Só que pra mim era ansiedade até então. Agora eu fico com a caneta em cima e tá tudo certo. Porque antes eu ficava escondendo para as pessoas não verem que eu tava. Porque eu já tava ficando ou demorado, ou aí já vai entrar um pouquinho do TDAH. Às vezes dava aquela ida pra Nárnia e voltava, sabe? Aí assim, e daqui a pouco eu volta aqui, que você tem que voltar aqui, que você tem que focar aqui. Né? Mas acabou a dopamina ali do assunto, você vai embora, né? No caso do TDAH. Então eu tinha que me trazer de volta ali. Você comentou agora de novo do TDAH. TDAH é uma coisa também importante para ser diagnosticado, né? Quer dizer, eu diria que tanto quanto o autismo, porque o TDAH ele pode afetar as coisas simples, como pode afetar coisas simples no sentido, esqueci a chave, até coisas muito mais complexas, enfim. Eu queria saber assim, a diferença entre suspeitar do TDAH e descobrir-se autista. Então, a médica do meu filho, que observou, né, durante a consulta, alguns comportamentos, e falou, você já fez avaliação também? A médica do meu filho, ela é muito assim, ela é muito acolhedora, mas se ela precisar, né, chegar junto, ela chega também. Sim. Eu falei, não, você quer fazer? Eu falei, doutora, eu quero, mas até então, pra mim, era só o TDAH.
TDAH, fui toda linda, maravilhosa, é TDAH. Fiz avaliação com a neuropsicóloga, TDAH já estava ali estampado, e para pontuar autismo no teste, precisava fazer 60 pontos. O meu deu 59. Ela deixou claro, eu não vou pôr que você é autista, mas você bateu na trave, no ângulo, na trave, ali no canto. O que precisa fazer? Precisa fazer mais testes, talvez uma ou outra questão. Foi pedido mais uma bateria de avaliações, eu fiz, aí veio o autismo nível 1 de suporte. Passei com a psiquiatra. Ela pediu mais testes ainda, então assim, foi uma bateria, se eu não me engano, foi uns 15 testes que eu fiz diferentes. Várias aí deu o autismo, né? O autismo nível 1 de suporte, e o TDAH, ele é misto, né? Eu tenho tanto a falta de atenção quanto a hiperatividade, e ele é moderado, seria, no caso, se fosse comparar com o autismo, nível 2 aí. Então, hoje o que me atrapalha é o TDAH. O autismo, assim, não que não me cause prejuízo, mas é menor. Então, hoje eu trato muito mais as questões do TDAH do que do autismo. Só que o autismo é meu diagnóstico primário. O TDAH, ele veio com comorbidade, e a comorbidade que me atrapalha. Sim. Mas você perguntou como que eu fiquei, né? A minha reação TDAH eu já esperava, o autismo não. Então, pra mim, foi aquele baque que eu te falei de eu não era autista e agora sou, até virar a chavinha de eu sempre fui e não sabia. Mas foi, assim, um baque, mas um mês aí pra entender. É um grande impacto emocional, né? Que se recebe, quer dizer, opa, peraí, eu sou autista, por mais que se desconfie ter algo, opa, peraí, eu sou autista. Tá, e agora o que eu vou fazer que, tipo, com essa informação? Daqui pra trás eu não era, tipo, parece que, não é que apaga, mas parece que, tipo, era uma pessoa, a partir de agora eu sou outra. Essa impressão que dá de, tipo, essa subdivisão, assim, mas bem desenhado mesmo. Eu olhei pra trás, tipo, nossa, mas e se eu tivesse diagnóstico lá atrás? Você começa a se questionar, será que seria mais fácil? Será que não seria? Será que tinha que ser agora? Você começa a fazer uns questionamentos meio, que é muito comum de nós, fora da casinha, da caixa ali, né? Exatamente. Eu particularmente acredito, que assim, existe uma máxima que eu sigo, pelo menos, que se foi descoberto agora, era para ter sido descoberto agora. Tá? Mas, no tocante a autismo, ou TDAH fosse, teria sido melhor em muitos aspectos. Talvez algumas experiências, eu não sei, cada pessoa tem uma determinada experiência na vida, infância, adolescência, período de adulto. Mas uma pessoa que é autista, alguns pontos se assemelham. Eu não sei exatamente o que aconteceu com você na infância, mas, por exemplo, comigo, eu sofri bastante de bullying. Qualquer outra criança poderia sofrer, fosse neurotípica? Poderia, tudo bem. Uma criança mais gordinha, as pessoas iam chamar ela, as outras crianças iam chamar ela de alguns apelidos ofensivos, mas essa criança não ia ficar remoendo na cabeça e sentindo um peso muito grande quanto a isso, tu me entendeu? Eu senti, eu diria que poucos anos antes de eu ter o diagnóstico, meu diagnóstico foi em 2018, dezembro de 2018, ou seja, depois de um ano de consulta, mais de um ano, eu diria 2 anos de consulta com a psiquiatra. Então, coisas aconteceram. E talvez se houvesse tido um diagnóstico, determinadas coisas não teriam acontecido. Mas na mesma proporção, as coisas que... Eu não sei se você está entendendo onde eu quero chegar, que as coisas que aconteceram sem o diagnóstico nos moldaram da maneira certa. Apesar de depressão, eu também tenho depressão, enfim, apesar de outras comorbidades, como o próprio TDAH, né, que você tem. Minha comorbidade seria a depressão mesmo, me trato, tenho remédios, enfim.
Então, essa questão é uma coisa meio que carrega não vou dizer uma culpa, mas é um peso de qualquer forma, né? Que tu olha para trás, opa, aconteceu tal coisa, poderia não E se eu acontecer isso que soubesse você... do diagnóstico, será que teria acontecido dessa maneira? Esses questionamentos que Exatamente. ficavam ali. Agora eu já acho que por conta da experiência que eu tenho com o meu menino, eu já, tipo, já foi, não dá para voltar lá e mudar, o que eu posso mudar é daqui para frente, né? Exatamente. É, É bom mas porque bati tu essas. pode... Sim, sim, eu acredito. E é bom porque você pode mudar o seu daqui para frente e o daqui para frente do seu filho, né? Sim. É uma mudança positiva dupla. Isso é E eu algo comecei a entender melhor ele, por incrível que pareça, mesmo assim, tendo pesquisado bastante, lido uhum, bastante, vários cursos, enfim. Mas eu consegui olhar para ele de outra maneira, depois que veio o meu diagnóstico. Parece que mudou o meu olhar para ele. E tem ótimo. uma coisa que, assim, a gente é muito diferente, ele é super carinhoso e ele gosta muito de contato físico. Eu gosto, mas tem limite. Ele, se puder, ele fica abraçado comigo o dia inteiro. Eu já não gosto. Uhum, Porque começa como se estivesse me doendo ali muito tempo. Então, assim, ele já. Depois que veio meu diagnóstico, porque eu até me sentia mal por causa disso, eu uhum, não gosto de abraçar meu filho. Não é que eu não gosto. Eu tenho meu limite. Só que depois do meu diagnóstico eu consegui entender. Mas por 12 anos aí sendo mãe, a impressão muitas das vezes que eu tinha é que eu não gosto de abraçar meu filho, eu não amo meu filho. Às vezes eu fazia esses questionamentos, né? uhum. E hoje eu entendo que eu gosto de abraçar ele, mas eu tenho meu limite de tempo, ele gosta mais. E ele consegue entender, por conta do Ótimo. diagnóstico, que ele gosta de abraçar e eu não gosto tanto. Então, assim, a gente Uhum, abraça um pouco, às vezes eu me esforço de ficar um pouco mais com ele, porque eu sei que ele gosta, e ele se recua porque ele sabe que eu não gosto. Dei um de uhum. vários exemplos de várias coisas que acontecem, mas é bem. O olhar muda, viu? Depois que vem o diagnóstico da mãe, ou do pai, ou de algum familiar adulto, muda. Isso é uma coisa que ficou bastante clara entre vocês dois, né? Sim, ficou. E assim, eu sempre fui muito aberta com ele para conversar, explicar o diagnóstico para ele, dele. E quando veio o meu, aí eu sentei e falei para ele que eu precisava contar uma coisa para ele. Falei que quando veio o diagnóstico dele lá atrás, tudo, eu tinha contado. Daí quando eu contei para ele que ele tinha autismo e que a mamãe também era, e a mamãe ficou sabendo só agora. E daí ele, você é igual a mim? Tipo assim, ele ficou até contente, tipo assim, tem mais alguém nessa casa que se parece comigo? Tem. Então Isso, eu acho que ele ficou até mais à vontade em saber disso também. eu, vou, eu vou te falar uma coisa aqui. Assim, eu vou dizer nessas palavras. Talvez não sejam bem as melhores palavras. Mas, de alguma maneira, você salvou o futuro dele. Sim. Eu já parei Né? para Porque... refletir nisso, porque ele olha tipo assim, minha mãe conseguiu se formar e eu não tive tratamento. Ele tem desde os 2 anos e meio. Eu consegui me Exatamente. formar, eu consigo, apesar das dificuldades, socializar. Eu tenho um trabalho estável, me relaciono. Então, assim, né, não tem um grupo grande de amigos, tenho poucos, mas porque daí, assim, muitas pessoas não conseguem entender que a minha amizade é baixa manutenção. Tô falando com você hoje. Se a gente ficar um mês sem se falar e a gente for lá, oi, tudo bem, como você tá? Vai parecer que a gente conversou ontem e tá tudo certo. Porque a vida adulta hoje não dá mais para você ficar, né, todo dia ali, oi, tudo bem, toda hora. Né? Eu não consigo, pelo menos eu. Só que a gente sente falta. E eu não. E meu menino, ele consegue olhar e falar, poxa, minha mãe conseguiu, eu também vou conseguir, né? Perfeito. Isso é muito positivo, esse olhar benevolente. O fato de você de ter descoberto o autismo em ti fez o teu filho autista uma pessoa muito mais acessível, eu Sim, acredito, porque exatamente essa questão que você falou, ó, tem mais alguém nessa casa que é autista, como eu, né? Ou seja, já vai analisando, opa, peraí, tem certeza, bom, mãe conseguiu,
ter as vitórias delas, eu vou conseguir também, né? Não tem aquela pressão, não estou falando a tua Sim. pressão, mas a pressão externa das pessoas, falando bobagens. Eu nem tenho por que citar bobagens aqui. E na escola ele tem a matéria que é projeto de vida, né? Que pelo menos na minha época não tinha. E ele fala que ele quer ser vereador, que quer ser prefeito, porque ele quer lutar por isso. O coração da mãe fica feliz em partes, né? Porque eu falo, poxa, ele quer defender direitos, né? Mas o outro lado, porque a gente sabe como funciona, a gente fica, meu Deus, né? Então, assim, ele já teve também a época que ele queria ser médico. O hiperfoco em medicina dele foi terrível para mim, porque não é nada a ver com a minha área. Ele queria discutir as coisas comigo, eu tinha que pesquisar para conseguir conversar, né? Mas assim, eu falo para ele, filho, o que você quiser fazer, eu vou te apoiar. Se você quiser ser jogador de futebol, você vai ter meu apoio. Se você quiser fazer balé, você vai ter meu apoio. O que você quiser. Eu falo assim, sendo legal, né? Sim, Não sendo nada que não seja legal, eu vou te apoiar. vai apoiar. Tanto que ele já, com certeza. várias profissões, ele já falou que queria ser motorista de ônibus, quando estava com hiperfoco em ônibus, médico. Agora tá falando a questão política, mas eu sei que os hiperfocos dele vão mudando. E tá tudo bem, ele vai ter um apoio na profissão que ele quiser. Sim, sem dúvida. E ele Uma hora ele vai descobrir. cobra muito, igual eu me cobrava na infância. Eu tinha que tirar 10 em tudo. Não era 10, nas matérias que você está bem, você tira 10 em tudo. E ele se cobra. Ele se cobra. Eu noto essa... que a gente tem Sim. igual isso. Só que ele sabe porque ele faz isso. Eu não sabia porque eu me cobrava. Entendi. Isso, de certa forma, é positivo, porque existindo essa cobrança, ele entende que ele precisa sempre melhorar. Todo mundo, todos nós precisamos sempre melhorar. Por óbvio, você como mãe e também como mãe atípica, vai saber dizer para ele, olha, peraí, tu está fazendo um pouquinho demais essa cobrança, isso não é legal para você. Quer dizer, duplamente, uma dupla razão. Entendeu? Você não precisa ser 10 em tudo, porque ninguém é 10 em tudo. Exatamente. Eu também tive os meus problemas, praticamente o primeiro grau inteiro foi período de bullying, mas eu sempre busquei não ser o melhor. Eu não conseguia ser o melhor porque eu estava lutando contra o bullying, ou seja, era uma pressão externa, né? Era uma sobrecarga muito visível, eu diria, diária. Mas eu sempre estava buscando, peraí, né, melhorar, estudar isso aqui, e às vezes eu não conseguia. Eu acho que essa pressão, essa cobrança comete a gente bastante. Né? O que me ajudou na fase da adolescência, pelo menos, que eu me recordo, porque a gente não consegue recordar tudo também, que eu fiz curso de teatro, eu entrei no teatro. Então, casa muito com o autista isso. No teatro a gente tem que fazer o quê? A hora que você está em cima do palco, você é o personagem. Seu personagem, exatamente. E o que a gente faz? Esse troféuzinho aqui, o troféu. Eu ganhei como ator revelação numa peça de teatro que eu fiz numa outra cidade que eu morei. Em 2015, eu fiz Batista Minola da peça Megera Domada. Eu literalmente entrei no personagem. Tanto que eu só larguei do personagem quando terminou o dia. E eu participei, né, do grupo de teatro, só que aí eu participei da peça do Alto da Compadecida. Eu fiz o demônio na época, o sacristão, e daí a gente precisou reduzir o tempo da peça porque era para festival. Aí eu acabei indo pra sonoplastia. Olha pra você ver, que é uma coisa que acontece com muito autista, de passar por várias coisas. E depois disso, eu fiz parte, não sei se é da sua época, que eu acho que você é um pouco mais novo que eu, a Banda Rouge, eu não sei se você lembra. Lembro. Eu fiz cover de uma delas, então você entra no personagem ali em cima, você não é você também. E depois disso, eu fiz cover do RBD, eu fazia a Anaí, eu era mais magrinha, tá? Então, entrei em outro personagem. Então, assim, nunca fui eu sempre estava mascarando ali. Querendo ou não.
Então eu acho que o teatro ali, esses covers, acabaram fazendo eu conseguindo ir mascarando e ficar mais próximo de ser uma pessoa, mais próximo da pessoa típica, né? Uhum. Tanto que uma das minhas avaliações que eu mais pontuei foi a de mascaramento, de fazer o masking, né? Uhum. A gente acaba mascarando e talvez um medo inexplicável e um pouco invisível, ou do que as pessoas vão achar de nossas atitudes, enfim, a gente acaba mascarando nosso comportamento, né? Quer dizer, não que o nosso comportamento seja ruim, mas é diferente de um neurotípico para um neurodivergente, né? É uma coisa que eu não conseguia fazer, por exemplo, se eu tivesse que dar notícia que alguém morreu, não me deixavam dar, porque eu não ia falar, olha, sabe o tio, tava muito doente, isso, aquilo, eu já falava, ó, o fulano morreu. Sim, de maneira Muito técnica, direta, né? muito sincerona, então, assim, eu não conseguia fazer aquele rodeio, olha, então, porque o tio tava doente, você sabe, né? Eu não conseguia, era muito direta, e isso às vezes as pessoas interpretavam de uma maneira ruim. E eu não acho a pessoa ser sincera ruim, pelo contrário. Mas muita gente Exatamente. entendia, nossa, mas ela é muito direta, ela fala muito na lata, tipo assim, não tem filtro. Eu ouvia muito, escuto até hoje. Tem Você não tem filtro, né? filtro. Eu geralmente não falo. Como é que eu posso dizer isso de outras palavras? Eu falo, claro, estamos falando agora, né? Mas se você analisar qualquer outra coisa que foge do meu hiperfoco, que aqui eu estou falando de autismo porque eu sou autista, Sim. entendeu? Tenho essa coisa dentro de mim. Quer dizer, se eu não fosse autista, talvez eu estaria falando de autismo também. Não dá para Uhum. se ter essa noção. Mas eu falo muito bem quando o assunto também é a literatura. Quer dizer, não é o foco dessa live, por exemplo, né? Uhum. O foco, o hiperfoco, né? Então, cada um de nós tem um hiperfoco. Às vezes é um hiperfoco temporário, como está acontecendo com o seu filho. Às vezes é um hiperfoco persistente, como acontece comigo. Meu personagem, por exemplo, Otávio Augusto, o hiperfoco dele é na infância, os desenhos, ele desenhava e na vida adolescência e vida adulta já começou, enfim, a pintar quadros, ou seja, pinturas, né? Ou seja, eu abordei o hiperfoco também nesse personagem. E basicamente, alguns de nós conseguem encontrar no hiperfoco a atividade que vai nos dar o sustento. E essa questão do hiperfoco é independente se é ou não diagnosticado tardiamente. O que Sendo eu noto, autista, não vai assim, ter. que a maioria dos autistas tem, não todos, né, porque somos diferentes, o senso de justiça que a maioria de nós tem, isso me ajuda, porque a minha profissão precisa muito ser imparcial, né? Então me ajuda muito esse senso de justiça que às vezes eu falo assim, é uma habilidade, né? que acaba me ajudando. Eu vejo como habilidade, eu levo para a parte boa, que acaba me auxiliando até no trabalho. Mas eu sabendo do diagnóstico que eu consegui ter essa visão, porque eu não tinha. Às vezes eu achava, eu falava, nossa, eu sou muito tipo 8 ou 80, eu não tenho um meio termo ali. E hoje eu sei que é por causa do diagnóstico. Lógico, a terapia a gente melhora, porque eu faço terapia já perdi de vista. Só com a minha atual psicóloga que eu tô, já tá indo para 5 anos que eu faço terapia com ela. 5 anos. Só com essa. Essa sua psicóloga, só um parênteses agora, uma curiosidade minha também. A sua psicóloga, ela entende bastante sobre autismo? Ó, eu não entrei nesses méritos com ela, porque quando eu fui passar com ela, eu tinha me dado alta da outra psicóloga e a que eu passava não tinha vaga mais. Aí eu fui passar com essa psicóloga. Ela segue a linha da psicanálise. Então, segue a linha para me autoconhecer, me autoentender, que era isso que eu buscava. Então, assim, mesmo sem ela ter conhecimento a fundo, conseguiu me auxiliar, por quê? Porque eu fui nessa intenção antes de saber do diagnóstico. Me auxilia muito
entende, hoje assim, ela já até busca um pouco mais de informação sobre, pelo fato de ter eu com diagnóstico, né? Eu tenho uma paciente que tem uma demanda que até então, entre aspas, não tinha, né? E super funciona, né? E também tem a questão do vínculo, né? Porque só de pensar, imaginar que vamos supor que ela não fosse me atender mais depois do diagnóstico, né? Um exemplo, não seria o caso, mas se ela não fosse. Só de pensar que eu teria que trazer toda a minha bagagem e passar para outro profissional, eu já não quero. Porque com o psiquiatra aconteceu isso, de eu passar por vários, até parar na minha. Cansa, né? E a gente estava falando, né? Você estava falando do hiperfoco. Eu tinha um hiperfoco que eu não sabia e fui notar isso por conta do meu filho, que é hiperfoco em pessoas. Eu não sabia que isso existia, porque se falava de hiperfoco, você pensa em profissão, em objetos, até em artistas, mas pessoas do nosso convívio. Porque o meu filho hiperfocou numa professora dele e esse ano ele está hiperfocado em outra. Eu não aguentava de tanto que ele falava dela. Aí eu fui entender que algumas pessoas que eu pensei que eu estava apaixonada era hiperfoco. Porque do mesmo jeito que vinha, ia embora. E às vezes as pessoas que não tinham nexo nenhum. E hoje faz sentido, mas na época não fez. Eu falo, gente, será que eu tô com amor platônico? E às vezes eram pessoas que assim, não tinha dado nada a entender que tinha alguma intenção. Sim. E a hora que eu vi, eu já estava pesquisando a vida da pessoa, onde ela se formou, o que ela fez. Sabe assim, que você fica como se fosse um fã, vamos dizer assim, mas do mesmo jeito que vinha embora. E eu consigo entender isso hoje, olhar pra trás e falar, poxa, eu fui por focado em fulano, na fulana, não sei o que. Eu vou te dizer que esse hiperfoco em pessoas te ajudou diretamente na tua profissão de assistente social, né? Te ajudou, porque assistente social lida com pessoas, ou tô errado, lida, né? Sim, no caso, né, eu trabalho no CREAS, né, e eu trabalho direto com pessoas em situação de violência ou que estão com uma suspeita muito grande. Então, assim, é diretamente com pessoas, mas pessoas que estão fragilizadas ali, ou porque sofreu uma situação de abuso, ou uma agressão, ou uma violência psicológica. Então, assim, é pesado. Eu achei que eu não ia dar conta. Tanto que eu falei para minha psicóloga, eu vou ter que largar a mão e ir para outra profissão. Me ajudou muito na terapia. Também a conseguir entender isso. E eu não tinha diagnóstico ainda. Entender, né, que a minha profissão, né, tô ganhando para isso, pode melhorar ali, amenizar, viabilizar um direito que aquela pessoa não teria. Porque eu estando trabalhando ou não, as violências vão acontecer. E se eu posso mudar um pouquinho disso através da profissão, por que não? Lógico que demorou para virar essa chave, tá? Também não foi do dia para noite. Sim, entendo. Geralmente é demorado essa... Sim, e o público que eu mais me identifico são crianças e adolescentes. Não que eu não goste de trabalhar com os outros públicos, porque eu trabalho desde feto na barriga, a gente atende, né? Quando a mãe ali, às vezes, né? Vou dar um exemplo fictício, tá? Uma mãe ali que é usuária de drogas está grávida. Ela tá negligenciando o filho, porque ela tá usando uma substância que faz mal pro filho dela. Então a gente tem que atender essa mulher, né? Até um idoso sem mais. Então a gente atende assim, eu atendo todo, mas eu me identifico mais com criança e adolescente. Criança e adolescente, né? Não deixa de ser também uma situação indireta com o autismo, sendo você uma autista e tendo um filho adolescente autista. Então não deixa de ser de maneira indireta. Você comentou antes sobre enfim, tantas mulheres descobrem o autismo na vida adulta, enfim. Tu tem uma ideia do porquê disso? Quero dizer, tem uma noção do motivo para ti? Eu acredito. Né? Assim, o que eu estudei, quando eu falo estudei, são pesquisas que eu fiz por fontes minhas, que eu fui lá, achei esse autor aqui, vou ler, ou um médico, ou às vezes um vídeo de lógico confiável, até de outras redes sociais, que as mulheres mascaram mais. E as características das mulheres, né, quando são meninas, eu acho que elas não aparecem tanto quanto as dos meninos, que as dos meninos parece que é mais marcado ali, né? O meu filho, por exemplo,
exemplo, ele batia a cabeça na parede, ele pegava as mochilas na creche e enfileirava por tamanho. Os meus esmaltes, sabe essas cores vermelhas, assim, que a gente, que é mulher, diferencia um do outro? Geralmente o homem não diferencia, ele diferenciava os meus esmaltes por cor. Ele tinha um caminhãozinho na creche que ninguém podia pegar. Então são coisas assim mais marcadas. Meninas eu acho que é mais sutil. E eu acho que os estudos são mais voltados para os homens, né, para os meninos, do que para as meninas. Aí as mulheres acabam sendo diagnosticadas na fase adulta por conta disso. Porque daí começa a observar, começa a olhar e fala, nossa, mas eu sou esquisita, nossa, mas eu sou estranha, nossa, mas eu não me encaixo em padrão nenhum. Né? Eu acredito que seja por isso. Isso é uma visão minha, não sei se estou certa, mas eu acredito que seja na fase adulta, mas por conta disso. Ó, meu filho entrou aí. Oi, amor. O Yara fez uma pergunta aqui, aproveitando o ensejo. Qual a visão de vocês a respeito da dificuldade de inclusão do adulto autista em atividades sociais, inclusive quando o diagnóstico vem tardiamente? O que você acha? Eu acredito que a falta vai cair numa palavrinha-chave, que isso serve para qualquer situação, não só para nossa causa, é a falta de conscientização dos demais. Porque se a pessoa tem consciência que um autista precisa ser incluído ali com as necessidades, as limitações e habilidades dele, a coisa flui, né? Eu costumo... uma frase que eu vi, não vou lembrar de quem, que fala: ninguém pede para o cadeirante deixar a cadeira de roda e ele andar. Ninguém pede para o cego enxergar. Por que pede para o autista socializar? Né? Então, assim, respeitar as limitações, né? Essa conscientização aí, as pessoas saberem sobre o autismo. Porque eu, quando veio a suspeita do meu filho mesmo, eu procurei na internet, isso foi em 2014, eu só vi o autista, que na época era chamado de clássico, que era aquele chacoalhando assim, né? E batendo e fazendo assim. Eu olhava, isso não é meu filho. Eu descartei o diagnóstico dele, primeira coisa que eu vi. Eu falei, é qualquer outra coisa, menos isso aqui. E eu estava errada. Sabe? Não, de certa forma, é que assim, existe um senso de proteção que parte de você, mãe, entendeu? Você, como mãe, não quer ver o teu filho mal. E esse mal cabe em todos os sentidos, depressivo, mesmo, em outras situações. Mas é um fato isso daí que você falou. É um fato. Aí é interessante que essa questão de máscaras, adaptabilidade. Eita, que palavrinha difícil para falar. O cansaço, né, o estímulo sensorial e tudo. Então, tudo isso é invisível. Eu vejo que para algumas pessoas uma percepção minha, eu vejo que algumas pessoas analisam o autismo como sendo uma tatuagem. Que bonita tatuagem, agora vamos fazer tal coisa. Quer dizer, não é uma coisa invisível. Está dentro, e às vezes nem nós conseguimos articular direito o que é até o momento que a gente tem o diagnóstico. A partir do diagnóstico temos que aprender a entender quem somos também. Não é uma tatuagem, não é uma coisa, é invisível, mas não é uma coisa inexistente, né? Não é uma coisa que está à parte de nós. Diferente de outros casos que também são casos graves, como síndrome de Down, já aparece detalhes no corpo. É que tem características físicas daí, né? Você olha e você consegue. Agora, você pode pegar vários autistas, às vezes eles vão ter uma característica ou outra parecida, mas por questão física, não por conta do diagnóstico. Eu tive um pouco de receio no início de usar o cordão, mas eu uso.
né? Inclusive no meu crachá do trabalho, eu uso o cordão para identificar e até para conscientizar as outras pessoas. Já teve situações de atendimento, não posso entrar em detalhes por questão ética e de sigilo, mas de pessoas falam assim, desculpa perguntar, mas por que você usa? O que significa? Então é uma maneira de levar a conscientização ali também, né? E quando a pessoa também tem alguma deficiência oculta, ela se identifica e se sente mais à vontade para falar sobre. Sente mais à vontade. Isso, no trabalho que se faz, tende a ficar mais humanizado. Sim. É interessante essa questão, até mesmo do uso do cordão. Eu pretendo aderir isso, porque eu percebo que, por mais que eu tenha minha carteira de autista, eu percebo que algumas pessoas meio que olham, peraí, o que é? O que está indo naquela fila preferencial? Né? Eu tive uma questão aqui que eu fui pedir um atendimento prioritário, questionaram e falaram que não, e eu estava com cordão e com carteirinha, estava com a do município, que eu tenho a municipal e tenho a do estado de São Paulo, que tem o QR Code. Eu falei, olha, tá aqui, você quer conferir? E a lei não fala que o meu é preferencial, a lei fala que nós autistas é prioritário. Prioritário, exatamente. Aí eu ainda peguei a lei, mostrei, ainda falei, tá, eu fiz isso, mas eu sei que nem todo autista faz. Mas apareceu uma mulher que perguntou, falou, eu também sou. Você conseguiu passar na frente? Falei, você viu que eu tive um entrave ali até de chamar a polícia, mas eu garanti o meu atendimento, é direito, não tô tomando de ninguém. E falo pra todo mundo, é direito? Use. É óbvio que se eu tiver na frente e chegar um autista, uma criança ali, né, em crise, por exemplo, sem problema nenhum, ou um idoso que está com uma dificuldade muito gigante na locomoção ali, sem problema, não tenho, né? A pessoa está precisando um pouco mais que eu, mas você não está tirando, é seu direito. E eu uso, levo na minha bolsa, ando com cordão. Inclusive aqui foi dado pela Secretaria da Pessoa com Deficiência na época. Aí eu fiz essa adaptação aqui, né? Porque a gente é um pouquinho desastrado por causa do TDAH. Mas aí eu coloco a cipiteia aqui, eu coloco meu crachá do trabalho e ele sempre tá na bolsa e a cipiteia também. Eu acho importante porque a gente o autista ele vai longe, né? Às vezes quando eu vou viajar, alguma coisa com meu menino, por que eu tenho que usar o cordão, mãe? Eu falo, filho, se acontecer um acidente, não vai acontecer, mas se acontecer, a gente tá identificado que a gente é pessoa com deficiência. Exatamente. Tem o nosso tipo sanguíneo aí na carteirinha também. Ótimo. Exatamente essa questão, né? Porque se é uma pessoa, né, com uma deficiência visível, vão bater o olho e sabemos. Nós não. Dificilmente vão ver, opa, peraí, estamos lidando com... Até mexerem na documentação ali, achar, então já ando com a... Bem que você faz, é uma coisa imprescindível. A minha eu acabo guardando na carteira, mas eu acho que eu vou começar a usar direto no... Aqui eu imprimi, né, do estado de São Paulo, eu imprimi ela, coloquei num suportezinho de crachá desse que acha em qualquer lojinha. Sim. E prendo ali no cordão e uso. Minha foto, meu nome. Então, quer dizer... É do município de onde você mora? Isso, é municipal, mas também dá para qualquer lugar. Sim. Aqui foi feita do município primeiro e a gente conseguiu fazer porque juntamos mais de 100 mães com baixo assinado solicitando que a prefeitura fizesse. Ó. Essa daqui é do município aqui de onde eu moro. Ó. Tô tampando a fotinha porque a fotinha está horrorosa. Aqui atrás tem as informações. Essa é do município. Ó, descolou ela aqui, ó. Essa aqui é do estado de São Paulo. Sim. Deixa eu só tampar o documento aqui. E aqui tem o QR Code para você confirmar se ela é. Aí eu coloco essa daqui no crachá para usar. No crachá. Esse plastiquinho aqui, ó. Eu coloco, prendo o cordão aqui, coloco ela aqui. Até para proteger, até por uma questão de proteger. Ela tá na carteira agora, mas a hora que eu vou sair alguma coisa assim, eu utilizo. Coloca ali, já utiliza, né? E essa é uma questão do... Beber um pouquinho de água, peraí. Eu já tomei umas par de vezes aqui, você não tomou nenhuma, né?
essa questão, inclusive, de, 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 de identificação, de saber ser quem é, saber se posicionar diante de determinadas situações, invariavelmente vai ter uma sobrecarga sensorial. Então, eu estava pensando aqui no caso do protagonista do meu livro, o Otávio Augusto. Ele aprendeu a calar tudo isso, quer dizer, e no fim das contas, quando isso acontece também comigo, agora menos depois do diagnóstico, né, mas antes, principalmente, a gente adoece, né, e todo transtorno que é um adoecer, ou a gente tenta fazer o nosso melhor, acabando por ter diversos crises sensoriais e ter que lidar com isso, né? Porque para autismo não tem remédio. Tem um remédio para depressão, tem um remédio para ansiedade. Para autismo não existe cura. Isso, quer dizer, até existe, se você for analisar da seguinte forma: é você fazer o que te agrada, um trabalho que preencha teu coração, tu me entendeu? De certa forma, uma espécie de cura para aquilo que você sente. No seu caso, suponho que seja o próprio trabalho com a assistência social, né? Sim. Só falar um oi para a Bárbara, né, que é a Cera Típicos que está aí. A Bárbara eu conheci pelo Instagram também. A Bárbara, ela é neuropsicopedagoga, é isso, né, Bá? Se eu tivesse falado errado, você me fala, que eu confundo um pouco às vezes as profissões. E a Bárbara também, ela é autista. A gente se conheceu pela rede social. O dia que a gente se viu por um acaso na rua, foi assim, parece que a gente já se conhecia há muitos anos, há muito tempo. E a Bárbara, assim, é uma pessoa super parceira, assim. É uma pessoa que já vou deixar dica aí, se você quiser convidar para fazer aí uma live. É uma pessoa maravilhosa, tem uma desenvoltura, assim, sensacional. E tem muito, acredito, que agregar. Ela é maravilhosa também. A Bárbara, assim, é uma pessoa sensacional. É uma das mulheres que está no grupo que eu te falei, que foi diagnóstico tardio também. Diagnóstico tardio, de novo. Como quase todos adultos de hoje que são autistas. Mas como te falei, né, que a gente acaba adoecendo tanto tempo mascarando, né, o que somos, ou o que somos, né, ou como agimos. E eu acredito que você trabalhando como assistente social seja, vamos dizer assim, a tua cura. Claro, teu filho também é a tua cura, mas o que eu quero dizer assim, você fazer uma atividade que possa te sustentar e sustentar a sua família. Sim, porque é aquilo que eu falei, né? Através da minha profissão, as situações de violência elas vão ocorrer trabalhando ou não. Mas se eu posso trazer o pão para minha casa e através disso eu ganhar, né? Eu ganhar ali meu salário, meu sustento e ainda poder melhorar, né? A vida das pessoas, mesmo que seja um pouquinho, né? Às vezes até conseguir ali tirar ela daquela situação que ela estava através do meu trabalho. Eu estou ganhando para fazer uma coisa para melhorar a vida de uma pessoa. Assim, eu até falo, é sensacional isso. Desvalorizado? Desvalorizado, mas é sensacional. É aquele negócio assim, você vai trabalhar com gosto de trabalhar. Com toda a desvalorização, com todos os embates aí que tem em toda profissão. Mas não é aquele negócio, eu vou trabalhar. Eu fui muitos anos vendedora, mas não era um negócio que eu ia com aquele... Eu ia porque eu precisava trabalhar, não porque era um negócio que eu amava. E eu sou filha de vendedor. Meu pai só parou de trabalhar agora porque já está mais idoso, mas meu pai ama vendas. E eu não identifico. Exatamente. A identificação.
por exemplo, atualmente eu não trabalho. Eu não consigo trabalhar. Eu já tive alguns empregos e sempre acabei me dando mal, entendeu? Inclusive de saúde. Então, de modo que o que eu faço hoje é a literatura, ou seja, é o meu hiperfoco, é a minha vida, entendeu? Eu particularmente não me vejo fazendo outra coisa. E te dizer, é bem difícil, né? Conseguir o sustento. Bom, é uma coisa aqui que eu falo tranquilamente, por exemplo, eu moro com minha mãe ainda. Eu não é questão de facilidades ou coisas do gênero, é que eu não consegui. Eu tive N trabalhos, eu não consegui desenvolver nem a carreira de administrador eu consegui, porque não tinha. Eu me sentia bastante repelido por empregos. E olha que eu já trabalhei até em livraria, ou seja, eu poderia, com a experiência que eu tive, eu poderia montar uma livraria, mas mesmo assim ia ser aquela coisa forçada. Tu me entendeu? O que eu noto, assim, uma boa parcela, nunca falo todos porque nunca são todos, é que a maioria dos autistas, né, que descobrem aí tardiamente, eles já passaram por várias profissões. Eu já trabalhei em escritório, eu já trabalhei em laboratório, eu já trabalhei como vendedora, passa por várias, e até quando eu fui escolher a graduação, eu fui em 2023. E ainda tenho vontade de fazer as outras duas, que seria psicologia e direito. Então, assim, eu noto que tem várias graduações, aí, passaram por várias profissões, e até eu acho que se encontrar ali é isso. Né? E você se encontrou, acredito que na parte da literatura. É uma coisa assim que eu não, tirando as coisas do meu próprio trabalho, não tenho habilidades assim, não escrevo por esse prazer que você tem que escrever. Eu acredito que você senta ali, você entra no seu mundo ali e flui. Eu não. Se eu for escrever qualquer ali, meia dúzia, eu tenho que parar, pensar, analisar. Me canso. E você faz com naturalidade. Eu já é mais com naturalidade mesmo. Não que não canse, só que é um cansaço de prazer. Gostoso. Aquela coisa que, ai, que delícia, que, nossa, fiz isso aqui. Eu não, eu só por sentar, né, a própria hora que eu fui escrever um pouquinho, falar um pouquinho sobre mim, esqueci o nome dela, ela vai brigar comigo, mas não briga que é por causa do TDAH. a assessora, que fez assessoria entre a gente, esqueci o nome dela. Que eu fui mandar para ela um pouquinho das minhas informações, eu levei acho que uma meia hora para escrever um parágrafo. E ainda achei que não tinha ficado bom. Agora, com os meus relatórios das coisas de trabalho, aconteceu uma situação, a minha colega estava atendendo, né? E eu estava fazendo um relatório. Ela falou para mim, como que você conseguiu? Isso depois do diagnóstico. Eu uso medicação para o TDAH, né? Uso 2 medicações para o TDAH. Eu falei que, sabe aquele narrador? Não sei se na sua cabeça tem, mas na minha tem um narrador. E esse narrador eu aprendi a deixar ele quieto. Eu descobri que ele precisava do remédio para ficar quieto. Que é medicação para o TDAH, né? Porque para o autismo a gente sabe que não tem. Eu consegui desfocar do atendimento que estava acontecendo na sala do meu lado e fazer um relatório que precisava ser super, assim, formal. Aquilo para mim foi sensacional. Eu falei, não preciso fazer mais nada. Hoje eu já ganhei meu dia. Porque era uma coisa que eu não conseguia. Exatamente. Isso é uma coisa interessante, esse teu relato, porque pode e é um incentivo para outros colegas de autismo a tocar a vida da melhor maneira. Né? Dizer, você conseguindo se desligar de outras coisas que chamam a nossa atenção para fazer a tua atividade. Isso é o que para um neurotípico é fácil, para você é uma barreira enorme sendo ultrapassada. Eu diria até trespassada, entendeu? E aquele dia para mim assim foi, eu falei, meu Deus, eu consegui, sabe assim, ficar contente com uma coisa que
é comum para um neurotipo, para ver se eu consegui. Aí até falei para minha colega, né? Eu falei para ela, vê se ficou bom o relatório, dá uma lida antes de eu. Porque eu gosto de ler 2, 3 vezes antes de passar para frente, né? Porque às vezes sai um errinho ali, uma digitação. Ela, e ficou bom, tá bom. Falei, sabe quando você fica assim, mas por quê? Porque o narrador, ele precisava do remédio para ele dormir. Exatamente. E além do narrador, tinha uns outros. Eu falo anjinhos aí, depende do dia, cada dia eu dou. Eles ficavam buscando estímulos fora, entendeu? Eles não queriam concentrar ali, eles queriam estímulos de fora. Porque ali não estava trazendo a dopamina, né? Os estímulos de fora traz. Porque eles ficavam buscando, agora não, agora. Eu lembro que quando eu ia fazer a minha consulta com a psiquiatra, eu subia no determinado andar do prédio e atrás tinha assim, morro, vegetação, enfim, eu ficava olhando aquilo lá e me perdia. Então, basicamente, é bem isso que você falou, né? É o seu filho, o Eu Brizola? Isso, ele é meu filho. Se não dormir, ele fica contando histórias, então. Fica. Mas, de repente, eu ia falar aqui que de repente você poderia escrever as histórias que ele te conta, mas já que ele toma remédio para dormir e deixa assim... Ele não toma, né? Ele não faz uso de medicação, nunca fez. Isso eu falo para cada mãe, né? Você conhece seu filho, eu conheço o meu. Não, O mas meu digo menino o seu... o seu narrador interno, eu estou falando. sim, ele dormiu. E isso Dormiu. eu acho, assim, sensacional, porque era terrível. Eu falava assim, parece que tem vozes na minha cabeça, só que eu não conseguia explicar isso, que era o narrador como se ficasse falando. E uma coisa também que eu descobri, que é do diagnóstico, por exemplo, você fala uma palavra, aí a minha cabeça já começa a cantar uma música, que é aquela palavra. Entendi. Tipo assim, você fala farol, a gente tá conversando com o pessoal do farol, daí começa aqui, acende o farol, acende... Você entendeu? Isso com vários. Isso deu uma amenizada com a medicação também. Olha que interessante isso que você falando. Eu fiquei pensando agora, às vezes eu tinha hoje um pouco menos. Não sei exatamente por que motivo, mas às vezes eu ficava com palavras na minha cabeça. Repetindo? Bem nesse sentido, exatamente, repetindo. Assim, não necessariamente verbalizando, mas agora pensando bem, era pensamento mesmo, a palavra carro. Até... Na minha já veio aqui, quer andar de carro velho? Já Exatamente. veio aqui, você falou, já veio aqui, é automático. Exatamente. Então, quer dizer, veja que mesmo que sejamos diferentes, há elementos que o autismo nos une. Né? Sim, que são características, né, que para colocar um diagnóstico. Tem características que você não vai ter, tem características que você tem e eu não tenho, mas a gente vai falando, ó, tem essa. Realmente. Basicamente a gente falou bastante, né, sobre o autismo, sobre como cada um de nós comporta com a questão do autismo. Eu acredito que a conversa em si não acaba, nunca vai acabar. Na verdade, eu gostaria que não terminasse nunca, né? A live hoje foi bastante boa, mas eu acho que vamos encerrar por aqui. Assim, eu queria muito agradecer você, Karina, que não é só... É óbvio que eu falo aqui do meu livro, o título é Nas Esquinas do Corpo, Tudo é Instável. Eu falo do que eu escrevo, mas também que a questão
do autismo abordados no livro. Mas essa questão do autismo é uma coisa muito importante e que merece muito mais tempo, muito mais destaque. Punhado de outras lives no Instagram, em outras plataformas, na TV, enfim, no rádio. Precisaria ser dito isso, e sempre dessa forma bastante leve, né? Porque de pesado já chega os momentos que nos atacam, né? Nossas percepções sensoriais. Eu acredito que nessa live aqui foi uma forma também de gritar sobre quem somos, como agimos, nossa visibilidade, não é? Sim, e até incentivar, né, outras pessoas a buscarem diagnóstico. É o que eu falo, te causa prejuízo, vai atrás. Ah, mas demora pelo SUS, mas uma hora vai chegar, né? Não que o adulto não precise de um diagnóstico rápido, mas às vezes vem mãe e fala para mim, ai, mas meu filho e eu, quem faz primeiro? Faz a criança, porque a criança tem algumas coisas ali que depende do tempo. A gente que é adulto, já chegou na fase adulta. Não que você não precise, mas você pode esperar um pouquinho mais, né? Então, assim, e essa conscientização, que eu acho que tudo gira em torno dessa palavrinha, né? Trazer essa consciência para as pessoas, que nem você disse, das pessoas falarem sobre autismo. Tinha que ser uma coisa tão comum quanto falar do preço do tomate que subiu, da gasolina que baixou. Tinha que ser assim, tinha que ser um assunto diário, não é? Parece que tem um tabu para falar sobre isso ainda. Eu sinto em algumas que tem um pouco desse tabu ainda para falar. Tem. E cabe a nós quebrar esse tabu. Cada um na sua área, talvez distantes geograficamente, mas juntos. Acredito que essa união sirva para alimentar ainda mais o desejo de as pessoas saberem mais sobre o autismo e também de diminuir a ignorância de outras. Sim, para mim é difícil estar no vídeo, assim, né? A Bárbara, que está aqui na live, ela sabe que eu tenho dificuldade. Eu admiro que ela faz uns memes, uns vídeos, assim, sensacionais. E eu tenho dificuldade para fazer vídeo. Então, para mim está sendo um desafio estar aqui falando com você também. Eu estou superando uma limitação, porque eu acho importante, né? A gente levar o tema aí, igual você falou, de uma forma leve, sem amenizar as nossas dificuldades, as nossas barreiras, as nossas limitações, mas levar de uma forma sem ficar, não, porque isso, ai, porque tadinho, não tem nem tadinho, a gente só precisa de adaptações. É uma palavrinha muito importante essa, adaptações. Que a galera não tá muito, assim, no geral, a fim de fazer, não. Deixa como tá e cada um se vire. Infelizmente, é essa questão que parece se apresentar por aí, né, nos dias que a gente vive, né, convive com determinadas pessoas. Bom, vamos encerrar aqui. Eu queria também falar um pouquinho sobre o livro, Apenas do Corpo Tudo é Instável. Eu estou fazendo essa campanha de financiamento coletivo para viabilizar a publicação. Esse livro, é claro, é um livro que eu gostaria de publicar, que eu gostaria, afinal de contas, é a minha atividade, mas acima de tudo, e esse também motivo pelo qual fizemos a live com a Karina, é de mostrar a importância do assunto autismo no nosso dia a dia. Eu quis fazer de uma maneira que me cabe, que é a literatura, né? Então, cada apoio é basicamente uma mão estendida para tirar nessa história da invisibilidade, para dar luz, foco de luz. Até convido as pessoas que estão aí a conhecer a campanha. Acredito que o link
esteja aí no chat. De qualquer forma, depois eu coloco também, essa live vai para o ar. Mas, principalmente, eu aprendi algumas coisas mais nessa live com a Karina. E por isso que eu quero dizer gratidão, Karina, por você ter vencido essas suas dificuldades em fazer essa live, em fazer o vídeo. Isso me deixa bastante feliz, né? Na mesma proporção que eu não posso deixar de falar de Nas Esquinas do Corpo Tudo é Instável, meu livro, eu também não posso deixar de falar que a tua experiência igualmente me molda. Então, eu agradeço de coração a sua presença, a sua disponibilidade nessa 1h20, quase 1h30 de live. É um enorme prazer para mim, é um enorme prazer ouvir você, ouvir tua história. Eu agradeço pela oportunidade, né, pelo convite de estar falando um pouquinho aqui. E, assim, aprendi muito também. Eu acho que a gente sempre pode aprender um pouquinho mais. De trazer um pouquinho da minha história, da minha vivência, da minha profissão. E, quem sabe, aí despertar, né, que seja o interesse de alguém, né, no seu caso, alguém de escrever ou de alguém procurar, né, estou com dúvida na graduação, vou tentar o serviço social aí, ou estou com dúvida do meu diagnóstico, vou atrás, ou não tenho dúvida, mas me interessei pelo tema e vou estudar e vou ler sobre o tema. E vou aproveitar para agradecer aqui a Letícia, que é minha amiga de faculdade, minha colega de profissão. Ela tem TDAH também, ela tem o hiperfoco no Sistema Único de Assistência Social. Olha que sorte a dela, dentro da profissão ela tem hiperfoco. Ela é maravilhosa. Quando eu tenho dúvidas sobre assistência, eu vou nela, amiga. Eu falo que ela é meu chat GPT, sabe? Eu vou lá, amiga, eu preciso disso. Ela me traz ali informação sensacional. Mas agradecer e que seja a primeira de muitas. Fico à disposição aí. E peço para o pessoal aí acessar o link do seu livro, que eu já dei uma olhada, assim. Quem puder colaborar, contribuir, ajudar, né? Porque a gente dá a mão, ajuda um pouquinho aqui, o outro ali, lança o livro, quem sabe aí, né? Começa aí regional, vira nacional, quem sabe aí até um livro internacional, por que não? Né? Falando da vivência aí do autista, né? E eu achei o título sensacional. Eu ia comentar com você antes, mas... Que bacana, que bacana. Adorei demais essa nossa live de hoje. Quero te agradecer de coração mesmo sua presença. Temos que marcar mais uma nova live mais adiante. O que você acha? Sim, pode. Aí, de novo, ser, a gente marca, pode pegar uma outra temática aí dentro do autismo, claro, mais um outro nicho dentro do... Sim, sem dúvida. Que bom, pessoal, a gente marca, sim. Que ótimo, então. Bom, eu desejo ótima noite para você. Gratidão por essa live. Foi um momento de aprendizado. Para mim também agradeço. Espero ter contribuído. Até mais. Tchau, Perfeito. Tchau, gente. Boa noite para o pessoal. Fiquem bem. Também. Tchau, tchau.